Imagine-se no limiar do potencial não realizado, onde cada pensamento, cada ação, é uma semente plantada no jardim fértil da sua mente. Neste universo de possibilidades, a chave mestra para desbloquear o seu destino não reside apenas na contemplação, mas na ação incisiva e consciente. Napoleon Hill, um arauto da realização pessoal, nos ensinou que cada passo em direção aos nossos objetivos é um ato de alinhamento com o nosso propósito mais profundo. Ele não apenas descreveu, mas viveu a crença de que a mente é capaz de criar realidades tangíveis, desde que alimentada com clareza de intenção e fervorosa convicção. No coração dessa jornada está a mentalidade, a lente através da qual percebemos o mundo e moldamos nosso destino. Assim como Edison, que persistiu através de 1000 falhas antes de iluminar o mundo com a lâmpada incandescente, cada obstáculo é uma oportunidade disfarçada de crescimento. A crença inabalável é o alicerce sobre o qual erguemos nossos castelos mentais. Está enraizada na certeza de que somos os arquitetos de nossa própria realidade, navegando pelas águas turbulentas da vida com a bússola da visão clara. A verdade crua é esta: a visão sem ação é uma ilusão. Sonhar é fácil. Todos sonham. Todos imaginam uma vida melhor. Mas quantos têm a coragem de agir com consistência, mesmo quando tudo parece conspirar contra eles? Veja Henry Ford. Enquanto o mundo acreditava que o automóvel era um luxo reservado a poucos, ele ousou pensar diferente. Ele enxergou um futuro onde o carro seria uma extensão da liberdade individual. E então se moveu, agiu, lutou contra críticas, zombarias e fracassos, até tornar sua visão realidade. Porque Ford entendeu cedo o que muitos demoram uma vida inteira para perceber. A ideia não vale nada sem a execução. A mente tem poder, mas a ação transforma o invisível em concreto. É a força que arrasta a ideia para fora do reino da fantasia e a faz caminhar sobre a terra. Olhe para Steve Jobs. Ele não foi o mais técnico, nem o mais gentil, mas ele foi implacável em transformar suas intenções em produtos que mudaram a história da humanidade. Por trás de cada iPhone, de cada Mac, existe uma alma que não esperava permissão para agir. Jobs não esperava o cenário perfeito. Ele criava o cenário. E isso nos leva a uma das verdades mais negligenciadas da existência humana. O mundo não recompensa a intenção. Ele recompensa movimento, atitude, persistência. Você pode ser a pessoa mais talentosa, mais inteligente, mais bem-intencionada do planeta, mas se você não se mover, se você não se lançar ao campo de batalha, o mundo nunca vai conhecer o que você tem a oferecer. Quantas ideias geniais morreram no travesseiro? Quantos livros nunca escritos, músicas nunca compostas, empresas nunca fundadas? Tudo por causa de um detalhe: o medo de agir. O medo do julgamento, do fracasso, da rejeição. Mas aqui está o paradoxo. Você vai fracassar. Isso é certo. Não uma vez, várias. Vai doer, vai machucar. Mas o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte dele. O fracasso é o solo onde a vitória germina. Todo grande império foi erguido sobre ruínas anteriores. Abraham Lincoln perdeu diversas eleições antes de se tornar presidente. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade. Thomas Edison foi considerado um tolo pela maioria de seus contemporâneos. J.K. Rowling, rejeitada por uma dúzia de editoras, poderia ter desistido. Mas não desistiu, porque todos eles sabiam, consciente ou inconscientemente, que a única maneira de fazer algo grandioso é continuar, mesmo quando parece que tudo está desmoronando. E é aqui que entra a disciplina. A disciplina não é glamour, não é empolgante. É acordar às 5 da manhã quando o corpo pede mais sono. É dizer não às distrações quando todos ao seu redor se rendem a elas. É continuar estudando, mesmo depois do fracasso número 30. A disciplina é o pacto silencioso com a sua própria grandeza. Disciplina é amor próprio traduzido em atitude. É o compromisso diário de ser leal ao seu futuro e não ao seu conforto momentâneo. Porque o conforto é um traidor. Ele te abraça enquanto te enfraquece. Ele sussurra promessas doces enquanto mina sua coragem.
E é por isso que tão poucos vivem vidas extraordinárias, porque exige o tipo de sacrifício que não se posta no Instagram. Exige decisões solitárias, noites silenciosas, lágrimas em travesseiros. Mas se você conseguir ultrapassar esse ponto, se você conseguir manter o foco, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos, algo começa a mudar. Não do lado de fora, mas dentro de você. Uma força começa a emergir. Um tipo de certeza que não depende mais de motivação externa. Você para de agir quando está inspirado e começa a se inspirar porque está agindo. A ação se torna sua identidade. E é aí que tudo muda. Não é sobre dar grandes passos de uma vez. É sobre dar passos pequenos com grande consistência. Carnegie construiu impérios não em um salto, mas em tijolos colocados um após o outro. O mesmo com Jeff Bezos, que começou vendendo livros em uma garagem. Ou com Howard Schultz, que viu em um pequeno café italiano a semente da maior rede do mundo. Você não precisa de tudo agora. Precisa apenas começar e continuar. E não se engane, clareza vem com o movimento. Esperar a ideia perfeita, o plano perfeito, é uma armadilha. A estrada só revela seus detalhes para quem começa a caminhar. A visão se aperfeiçoa à medida que você se aproxima. E quanto mais você age, mais você aprende, mais você se adapta. É por isso que a adaptabilidade é o poder oculto dos que vencem. Porque quem age com coragem, mas não aprende com os erros, está fadado a repetir o sofrimento. Mas aquele que age e observa, que age e corrige, que age e evolui, esse se torna imparável. Olhe para Elon Musk. Ele falhou com foguetes que explodiram diante do mundo inteiro. Perdeu milhões. Foi ridicularizado. Mas aprendeu. Agiu de novo. Aprendeu de novo. Agiu de novo. Até que os mesmos foguetes que explodiam começaram a pousar sozinhos. Porque ele entendeu. Cada ação é um teste. Cada fracasso é um feedback. E cada aprendizado é um degrau. Essa é a verdadeira alquimia do sucesso. Transformar dor em poder, medo em movimento, intenção em realidade. Mas há um segredo ainda mais profundo nessa jornada. A conexão entre ação e propósito. Sem propósito, a ação se torna vazia. Um movimento aleatório, sem direção. É como correr dentro de uma gaiola. Você se cansa, se exaure, mas não sai do lugar. É o que milhares vivem todos os dias. Ocupação sem significado, produtividade sem paixão, movimento sem alma. O propósito é o fogo por trás do motor. É o porquê por trás de cada decisão difícil. Quando o cansaço chega, é o propósito que grita mais alto. Quando a dúvida aparece, é o propósito que sustenta. Quando o mundo te oferece 1000 motivos para parar, o propósito oferece um motivo inegociável para continuar. Pense em Martin Luther King. Ele não marchava apenas por justiça. Marchava porque sua alma não aceitava a covardia de uma vida morna. Nelson Mandela passou 27 anos preso, mas nunca foi prisioneiro de espírito, porque seu propósito era maior que qualquer cela. Quando você age com propósito, até o sofrimento ganha dignidade. E não precisa ser um propósito épico para o mundo. Precisa ser verdadeiro para você. Talvez seja cuidar da sua família, inspirar seus filhos, deixar um legado, criar algo que torne a vida de alguém melhor. Encontrar o seu propósito não é sobre grandiosidade, é sobre autenticidade. É viver de forma que sua alma diga, isso faz sentido. E quando essa chama acende, tudo muda. A procrastinação perde força, o medo recua, o cansaço se torna combustível. Porque agora você não está apenas se movendo, está construindo algo que ressoa com o que você é. Mas atenção, o mundo vai testar seu propósito. Vai tentar calá-lo com barulho, distrações, comparações, pressões. É por isso que você precisa de clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que você quer. Clareza sobre o que está disposto a sacrificar. Sem clareza, a ação vira fuga. E muitos estão correndo sem saber de quê. Trabalham sem parar, mas sem paz. Produzem sem parar, mas sem direção. Porque não pararam para perguntar: o que realmente importa para mim?
A clareza exige silêncio interior e coragem. Coragem de admitir que talvez você esteja vivendo um roteiro que nem é seu. Coragem de sair da trilha batida e traçar seu próprio mapa. Coragem de agir mesmo sem a aprovação alheia. E aqui surge outra força invisível: a crença. Porque você nunca vai agir de forma consistente em direção a algo que não acredita ser possível. A dúvida paralisa. A descrença dissolve energia. Você precisa treinar sua mente para acreditar no que ainda não vê. Precisa se tornar o tipo de pessoa que age como se o impossível fosse inevitável. Walt Disney dizia: se você pode sonhar, você pode fazer. Mas ele não apenas sonhava, ele agia todos os dias como se sua visão já fosse realidade. E é essa congruência entre fé e ação que move montanhas. O que você acredita sobre si mesmo determina o que você tenta, e o que você tenta determina o que você vive. Henry Ford disse: se você acredita que pode, ou acredita que não pode, em ambos os casos você está certo. Então pergunte-se: quais crenças você tem alimentado? Que histórias tem contado para si mesmo todos os dias? Histórias de limitação, escassez, medo, ou histórias de força, superação e possibilidade? Porque a mente é fértil. Plante medo e colherá estagnação. Plante fé e colherá coragem. Mas lembre-se, acreditar não é esperar que tudo seja fácil. É saber que, mesmo difícil, vale a pena. É aceitar os dias escuros sem perder a luz interior. É seguir caminhando mesmo quando a estrada desaparece sob seus pés. E quando tudo parecer travado, quando a frustração bater como martelo no peito, quando os resultados não aparecerem, seja grato. Sim, gratidão. A arma secreta dos imbatíveis. A gratidão não é passividade, não é resignação. É a habilidade de encontrar aprendizado mesmo na dor. É a coragem de enxergar o crescimento onde outros só veem perda. É o hábito de dizer obrigado, mesmo quando o mundo diz desista. Thomas Edison agradeceu cada fracasso, pois cada um o levava mais perto da lâmpada que acenderia o mundo. Oprah Winfrey transformou traumas em trincheiras de força. Tony Robbins, rejeitado e humilhado, usou cada ferida como combustível para tocar milhões. Ser grato é recusar-se a ser vítima. É escolher a narrativa que empodera, não a que enfraquece. É entender que cada desafio é lapidação, que cada dor tem uma missão, que cada não abre espaço para um sim mais alinhado. E é aí que você entende. Ação, propósito, crença, clareza, disciplina, gratidão, tudo está interligado. A ação sem crença é frágil, a crença sem ação é vazia, a disciplina sem propósito vira prisão, a gratidão sem clareza vira conformismo. Tudo se equilibra em um sistema maior, que opera dentro de você, a engrenagem do seu potencial humano. E quando essa engrenagem gira com força, você se torna imparável. Não porque o mundo te favorece, mas porque você parou de esperar favores, porque entendeu que ninguém virá te salvar, porque percebeu que a vida é sua, a escolha é sua, a responsabilidade é sua. E isso é libertador. É quando você para de terceirizar seu destino, para de culpar o passado, os pais, o governo, o mercado. É quando você se olha no espelho e diz: se for para ser, depende de mim. E é exatamente nesse ponto que você se separa da multidão, porque a maioria ainda espera. Espera a motivação perfeita, o momento ideal, o empurrão mágico. Mas você age, você se move, você executa, você molda a realidade com as próprias mãos. E isso, meu amigo, é o começo de tudo. Você já ouviu a frase: Deus ajuda quem cedo madruga. Mas não é apenas sobre acordar cedo. É sobre estar desperto para a própria vida. É sobre acordar para a verdade de que o tempo é um recurso sagrado. E a cada segundo que você hesita, alguém menos preparado avança. Alguém mais ousado ocupa o espaço. Alguém que não é mais talentoso nem mais inteligente, mas que teve a coragem de agir. E é isso que o mundo recompensa. Não é o sonho mais bonito, é o sonho que sai do papel. Não é a ideia mais genial,
É a ideia que foi implementada com suor, com sacrifício, com resiliência. Você pode não ter o melhor começo, mas você pode decidir o final. Abraham Lincoln nasceu em uma cabana de um cômodo. Perdeu mãe, irmã, empregos, eleições, mas não perdeu a fé. Não perdeu o senso de missão. Não perdeu a capacidade de se levantar mais uma vez. E foi exatamente essa ação, essa persistência, essa teimosia sagrada que o levou à presidência e à eternidade. Cada ato de ação consciente é uma semente lançada no solo fértil do universo. Você talvez não veja o broto amanhã. Talvez demore semanas, meses, anos, mas a lei da colheita não falha. Ação constante, direcionada, alinhada com um propósito. Isso é invencível. E mesmo que ninguém veja no início, mesmo que riam de você, duvidem, ignorem, continue, porque a ação silenciosa grita mais alto do que 1000 promessas vazias. O mundo respeita resultados, e os resultados respeitam a persistência. Não é o que você diz que constrói sua vida. É o que você faz quando ninguém está olhando. É a decisão de trabalhar enquanto os outros descansam. Estudar enquanto os outros se distraem. Evoluir enquanto os outros reclamam. Steve Jobs dizia: as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo são as que mudam. Mas essa loucura só vira legado quando se transforma em atitude. Não se trata de esperar que o caminho apareça. Trata-se de construir o caminho com cada passo. Um tijolo por dia, um esforço a mais, uma melhoria constante. Essa é a alquimia real. Transformar o invisível em concreto, através da ação diária. E não importa quão devagar você vá, importa que você vá. Importa que não pare. Que continue mesmo com medo. Que continue mesmo com cansaço. Que continue mesmo sem aplausos. Porque no fim, não é sobre a linha de chegada, é sobre quem você se torna ao longo do caminho. Você se torna mais forte, mais claro, mais digno, mais consciente do seu poder criador. Você deixa de ser alguém que sobrevive e se torna alguém que constrói. Você troca o papel de vítima pelo de protagonista. E quando isso acontece, o mundo muda. Não porque ele mudou, mas porque você mudou. A lente com a qual você enxerga tudo se transforma. Oportunidades antes invisíveis aparecem. Forças que estavam adormecidas despertam. Você se torna exemplo, referência, inspiração. E esse é o maior legado que alguém pode deixar. Viver de forma tão autêntica, tão corajosa, tão verdadeira, que o simples fato de você existir já desperta outros. Sua ação vira farol. Sua jornada vira mapa. Sua vida vira prova viva de que é possível. Então hoje, agora, neste exato momento, enquanto você ouve essas palavras, lembre-se, você não precisa de permissão. Você não precisa estar 100% pronto. Você só precisa dar o primeiro passo com o coração em chamas, com a mente firme, com a alma em paz por estar finalmente fazendo o que sempre soube que devia fazer. Haja por você, pelos seus, pelo que você pode construir, pelo que você pode transformar, pelos que ainda vão se inspirar em você, mesmo sem saber seu nome. Essa é a revolução silenciosa que muda destinos. Essa é a força que transforma intenções em realidade. Esse é o poder da ação.